subi as escadas, sentei, é uma aula de psicologia social que eu ia ter, Daniele Muniz, e eu falo que a minha vida é antes e depois de Daniele Muniz. Porque a gente sentou e aí a aula ia começar, teve jogo do Flamengo no dia anterior, e a gente conversando sobre o jogo, minha família é flamenguista, a gente naquele bate-papo. E aí a Dani falou assim, que quando eu trabalhei no Flamengo, aí eu... Você trabalhou no Flamengo? Ela, trabalhei. Eu falei, como? Não, porque dá pra trabalhar no Flamengo. Eu falei, mas como psicóloga? O que a gente faz? RH? Não, no campo. Eu falei, no campo? Mas como que a gente faz como psicólogo pra trabalhar no campo? Psicologia do esporte. E a aula começou. E eu admito que eu não faço ideia do que ela falou naquela aula, porque eu tava assim, psicologia do esporte. O que é? Psicólogos do esporte, onde vivem, do que se alimentam, como se reproduzem. E aí, tadinha da Dani, tá sabendo agora que eu não prestei atenção naquela aula dela, fiquei pesquisando, quando a aula terminou, eu falei, fala mais sobre isso. O que é pra eu fazer? Ela falou, cara, se você realmente se interessou, procura o Paulo Ribeiro, que é um grande nome que a gente tem na psicologia do esporte também, e vai fazer o curso dele e vê se é isso que você quer. E eu desci as escadas, imagina, eu subi as minhas escadas completamente frustrada e decepcionada, e desci as minhas escadas completamente animada, e liguei para meus pais no ponto do ônibus e falei assim, eu descobri hoje o que eu quero fazer até o final da minha vida. Aí meus pais, que isso, calma, você não... até 2 horas atrás você queria psicologia forense, o que tá acontecendo? Eu falei, eu descobri, e eu vou fazer psicologia do esporte, e eu preciso que vocês me ajudem, porque tem um curso que custa X e eu vou fazer. Vocês topam entrar nessa comigo? Eu juro que eu vou reembolsá-los futuramente por tudo que vocês precisarem. Não, beleza, se você acha que é isso que você quer, vai. E fui, e nunca mais olhei pra trás. Cara, que irado. E Cara. nunca mais olhei pra trás. Fui fazer o curso do Paulo Ribeiro. Nessa estrada conheci Michele Riscala, que também é um grande nome da psicologia do esporte, que também podemos marcar a minha vida antes e depois de Michele Riscala. E a faculdade, eu não tive uma aula de psicologia do esporte dentro da minha faculdade. Tudo que eu estudei por fora. E foi, Rodrigo, assim, e quando eu entrei ali, que eu entendi o que era, eu fui atleta, e eu falei, cara, talvez se essa pessoa tivesse na minha equipe quando eu era atleta, as coisas teriam sido diferentes. Então eu quero ser essa coisa diferente para outros atletas. E nunca mais olhei para trás. E tô na psicologia do esporte, tô no alto rendimento, tô na alta performance, performance de alto nível. Isso virou o meu propósito e é nisso que eu atuo, é nisso que eu sou feliz. E é isso, essa é a história. Cara, essa. que maneiro, cara. Maneiro demais, cara. Nossa, cara, de psicologia forense ou algo do tipo. De CSI para Sport TV. Para Sport TV, cara. Mas o que é irado é que ambas exigem, assim, uma certa adrenalina, né, cara? É. Então, assim, Realmente. isso aí parece estar no teu DNA, né? Já foi atleta e tudo mais. Acho que eu gosto, né? Curte o Flamengo também. Então, assim, tem que ter, né? Tem que ter adrenalina para isso, né? Para acompanhar o ritmo. E como é que o Flamengo entrou na tua vida nesse sentido? O Flamengo entra na minha vida porque, assim, o nicho da psicologia do esporte ele ainda é muito pequeno. Infelizmente, é uma área que a gente ainda tá lutando para mostrar que a gente é importante. A gente ainda tá lutando para mostrar que a gente tem que estar ali. A gente acabou de ir para uma Copa do Mundo sem psicólogo. Então, eu acho que isso mostra o quanto a gente ainda tá mostrando o que a gente faz e por que a gente tem que estar inserido. Então, é uma área pequena. E eu brinco que ser uma área pequena é bom e ruim na mesma proporção ao mesmo tempo. Porque se você é uma pessoa do bem, você faz um bom trabalho, a área pequena, todo mundo te conhece positivamente. Mas o oposto também é verdadeiro. E a área pequena, ir procurando estágio, trabalhando de graça, indo para escolinhas de futebol, trabalhar de graça, e o Flamengo abre um processo seletivo. 3 vagas de estágio. Falei, agora. Mandei e-mail para as pessoas. Eu tinha, na época, uma planilha Excel com o nome de todos os psicólogos do esporte que eu acompanhava, aonde eles trabalhavam e o e-mail deles. Eu era esse nível de controle. Sou até hoje extremamente organizada. Então eu falei, quem tá no Flamengo? Aí na época tinha Eduarda Wolff e Michele Riscala. Falei, é com essas mulheres que eu preciso falar. Mandei um e-mail, mandei o meu currículo e fui pro processo seletivo. E foi ridículo, porque de manhã eu fui pra faculdade, percebi que a minha turma toda estava um pouco mais arrumada do que normalmente a gente frequentava as aulas. Falei, eu vou encontrar essa galera à tarde, com certeza. Não deu outra. À tarde, todos juntos no Ninho do Urubu. Falei, que delícia. Nossa. Estou concorrendo com as pessoas que estudam comigo. Mas deu tudo certo, tá? E aí, resumindo a história, eu passei no processo seletivo, um processo longo, extremamente rigoroso, mas passei. Eram 3 vagas, só eu fui contratada. Legal. Porque muito... Flamengo, todo mundo viu Flamengo, muito legal ter Flamengo no currículo, mas pouca gente sabia de fato o que era psicologia do esporte. E eu já era apaixonada por isso, há muito tempo, porque isso aconteceu, eu já estava no meu 8º período de faculdade. Então eu fiquei do meu primeiro ao meu 8º período só enfiando a cara nos estudos.
E aí passei no processo, em 2019 eu começo a atuar como estagiária no clube de regatas, me formo no clube de regatas do Flamengo, e aí pandemia, me formei na pandemia, porque me formo no final de 2021, então deu para dar uma esticadinha ali até o início de Desculpa, me formo no final de 2020, dezembro de 2020 eu me formo, estico um pouquinho o estágio até o início de 2021, saio porque me formo, e aí na sequência o Flamengo me chama de volta e fala, ó, na verdade então a gente vai te efetivar, o que era a sua vaga de estágio. Agora a gente vai criar uma vaga mesmo de psicóloga e a gente quer que você preencha esse espaço e continue fazendo o que você já estava fazendo como estagiário. E aí eu volto efetivada para o Flamengo e fico até o início desse ano, onde a minha história com ele termina. Mas fiquei todo esse tempo aí trabalhando no futebol, Cara, que trabalhando com as fantástica. categorias de base, vivendo muita coisa, ganhando muita coisa, passando pelos desafios da nossa profissão. Mas foi uma experiência que, assim, eu conheci pessoas ali que mudaram o rumo da minha carreira.